Faltam 161 dias para a Copa das Confederações e 526 dias para a Copa do Mundo. Você pode achar que está longe, mas para uma cidade que precisa melhorar o trânsito, o transporte coletivo, a segurança, os serviços de hotelaria e restaurante, é preciso correr contra o tempo. A Copa e o futuro do esporte são os temas do primeiro ponto de vista de 2013. Para você, uma boa tarde. Nós vamos falar aqui sobre os preparativos do maior evento esportivo do mundo, que mexe com a vida de milhares de pessoas e que acontece no Brasil e aqui em Pernambuco. Jorge Braga, ele acaba de assumir as secretarias de Esportes e Copa do Mundo da Prefeitura do Recife. Também é nossa convidada, ela que é a terceira sargento do Exército e pela sexta vez foi eleita a melhor atleta do estado. Yane Márcia Campos da Fonseca Marques, dona da primeira medalha do pentatlo moderno do Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres, no ano passado. Boa tarde, Yane. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Muito obrigada por terem aceito o convite. A gente começa bem o ano, né, numa expectativa aí para a Copa das Confederações, né, e tantos outros esportes olímpicos disputas que vão estar acontecendo. E, secretário, eu pergunto logo para os senhores, acaba de assumir uma secretaria e, assim, com dificuldades e com um evento internacional que acontece daqui a menos de 6 meses no Recife. Veja o tamanho do desafio, né? Agora a gente está muito animado, muito mobilizado. O prefeito Geraldo Júlio já nos deu todas as recomendações de que a gente tenha todo o cuidado com esse evento. Eu acho que a Copa das Confederações vai ser o nosso cartão de visitas, onde nós vamos começar a mostrar para o mundo como é que o Recife pode receber bem um evento dessa importância, né? E ali, você como atleta, qual que é o sentimento que você tem? Eu sei que você não joga futebol, você sendo nosso, mas como atleta, qual o sentimento? Como é que você vê toda essa movimentação de uma Copa do Mundo, a Copa das Confederações este ano no Brasil e tendo jogos aqui em Pernambuco? Olha, para nós atletas é muito mais que viver esse momento, mas pensar em todo esse legado que vai ficar para a gente depois. Poder usufruir de todas as instalações que serão oferecidas, né, em virtude desse evento. E, bem, no pentatlo, principalmente, a gente precisa de renovar, a gente precisa de atletas praticando, então que sejam oferecidas oportunidades, estruturas para que isso aconteça. E eu acho que esses eventos vão contribuir nesse sentido. Quer dizer, são dois momentos. É o momento da festa em si, da chegada, são turistas que vêm, atletas de outros países, e depois, no segundo momento, que é passar da Copa das Confederações, o legado que vai ficar e como todo esse equipamento, toda essa estrutura que está sendo montada vai beneficiar os atletas. Sem dúvida. Eu acho que isso vai ser muito, muito rico para nós, né? Já começando, por exemplo, o Santos Dumont, que hoje dispõe de uma pista de atletismo que eu tive muitas vezes que treinar em maiores dificuldades lá, né? Alguma coisa já está acontecendo. Então, acho que para o esporte e para o estado vai ser muito bom. Secretário, o senhor falava nos preparativos. Na realidade, muita gente deve estar se perguntando, mas o Estado já não tem um secretário da Copa? A cidade do Recife agora também vai ter um secretário da Copa? É um trabalho, uma parceria do Estado com o Recife. Na verdade, em situações normais, a cidade é responsável por receber a Copa do Mundo. Aqui no Estado, por um conjunto de circunstâncias, fez-se uma parceria entre várias cidades sob a coordenação do governo do Estado. Então, o secretário Ricardo Leitão conduz um conjunto de obras e ações. A Prefeitura do Recife tem um conjunto de responsabilidades que vão desde organizar o FanFest, aquela grande arena, né, de transmissão ao ar livre, organizar as vias protocolares por onde vão passar, toda a estrutura da FIFA. E isso tem que ter um conjunto de responsabilidades. Nós estamos trabalhando firme na Via Mangue para que ela se viabilize, que é a grande obra viária relacionada à Copa do Mundo na cidade do Recife.
né, mas estão sendo feitos em parceria e a gente está participando de todo o processo dos corredores de ônibus, corredor norte-sul, corredor leste-oeste, ou seja, são várias obras que são feitas a muitas mãos, existe um conjunto de fatores. E a cidade de São Lourenço recebe a cereja do bolo, que é o estádio, né, da Copa, a Arena Pernambuco, e a cidade da Copa, que logo em seguida começará a ser construída praticamente uma nova cidade naquele espaço, que vai beneficiar muito, levar desenvolvimento. Na realidade, a cidade de Recife é responsável pela questão da estrutura. O senhor assumiu aí, hoje é dia 5, o senhor assumiu há 5 dias a secretaria. O que de fato já existe e o que está faltando fazer? Vamos às obras. São 5 ou 6 grandes obras. A Via Mangue é uma grande obra, o corredor leste-oeste, que envolve a Avenida Caxangá, para que a população entenda, é outra grande obra. O corredor norte-sul, que envolve todo Agamenon, vai envolver Agamenon, ali a Perimetral, vai envolver aqui a P15, todo esse corredor que vão ser inseridos BRTs, que é aquele ônibus, que é como funciona como se fosse um metrô, você não paga a passagem no ônibus, você paga a passagem na estação e entra no ônibus numa plataforma, para que seja mais ágil, mais rápido. Então vão ter corredores de BRT. Vai dar. Estamos trabalhando. Algumas coisas de fora, a gente fica perguntando, né? Será que dá tempo para fazer? Algumas coisas ficarão prontas para a Copa do Mundo e outras ficarão para a Copa das Confederações. Não? Então, são vários cronogramas diferentes. Então, é um conjunto de obras. Tem um radial da Copa que vai sair do final da Caxangá e vai até a cidade da Copa direto, uma via expressa, estação de metrô lá próximo, a passarela que vai levar a estação do metrô para o aeroporto, então você não vai precisar atravessar ali, você vai atravessar por cima, né, ali da Ibiribeira para chegar no aeroporto. Um conjunto de obras, são obras físicas. E tem um conjunto de responsabilidades. A cidade do Recife, por ser a cidade sede formalmente na FIFA, que será divulgada para o mundo, a sede é Recife. Tem um conjunto de responsabilidades, organizar um conjunto de situações, como eu falei, vias protocolares, um FanFest, um conjunto de responsabilidades que a gente vai cumprir. Eu tenho um desafio a mais, que esse eu estou me impondo. Eu cheguei e vendo uma história de vida, uma trajetória política, o nosso governo, o governo do prefeito Geraldo Júlio, trouxe uma ideia de a gente buscar fazer mais e melhor para a população mais pobre da cidade. Então, mas aí do que já está proposto, do que já está no papel projetado, que veio da gestão passada, o que vai ser possível acrescentar, digamos, para que esteja pronto em execução daqui a 5 meses? Em obra física não se acrescenta nada, porque você já assumiu, esses compromissos foram assumidos no momento lá atrás. Então, num dado momento, discutiu-se que obras são necessárias para realizar a Copa do Mundo. E a Prefeitura do Recife apresentou, o Governo do Estado apresentou, foi criada uma linha de financiamento pelo Governo Federal para financiar essas obras, foram discutidas quais eram as mais importantes e quais seriam realizadas. Então, fechou lá atrás e agora nós temos que fazer. Então já estamos na fase de concluir essas obras. E, Anne, nas cidades por onde você passou, ou seja, na época das Olimpíadas ou dos outros campeonatos internacionais, o que você viu na cidade? Por exemplo, aqui em Recife está se vestindo, né, para poder receber todos esses eventos internacionais. Mas o que você viu de lá que, de repente, poderia acrescentar aqui? Ou as dificuldades, os problemas mesmo, em poucos dias, são os mesmos? Olha, uma coisa que eu confesso temer um pouco em relação a esses mega eventos é uma coisa muito básica, o transporte público mesmo. Como o Jorge falou, que está sendo pensado, eu acho que tem que ser pensado mesmo, mas, por exemplo, agora em Londres, eu vivi essa facilidade e eu me importava a 2016. Meu Deus, será que a gente vai ter essa mesma facilidade? Turista, minha família que pôde ir ver a competição, a gente pegava um metrô e fazia baldeações, chegava em todos os lugares com a maior facilidade do mundo. Hoje eu não vejo isso aqui, não só em Recife, para a Copa, mas também para o Rio em 2016.
Então, eu acho que isso é uma coisa que pesa muito, né? Eu tenho certeza que a nível de estrutura para a competição, voluntários, profissionais, aptos e competentes para fazer a coisa acontecer, a competição a gente está bem, muito bem servido e vai ser um sucesso. Eu acho que esse envolto, como eu falo no transporte público, como exemplo, é o que nós tememos e não queríamos que ficássemos a desejar nesse sentido, porque Brasil por si já é um atrativo. Os pentatletas, agora nós temos todos os anos uma das etapas da Copa do Mundo aqui no Brasil, no Rio. Todos os atletas do pentatlo moderno esperam essa etapa para vir para o Brasil. Então imagina uma Olimpíada. Deve fazer uma dança para Recife. Esse seu receio é em função do que a gente vive hoje do transporte, né? Exato. E a questão do trânsito, que você de um lugar às vezes é uma coisa que você podia levar 15, 20 minutos, você acaba levando uma hora e meia, um transporte sem ar-condicionado, muita gente, poucos ônibus aí com engarrafamento, um metrô que ainda precisa de muitas melhorias, o metrô, por exemplo, já não tem mais ar-condicionado, quer dizer, ela tem um receio, uma preocupação correta. Correto, e foi por isso que lá atrás eu tive a oportunidade de participar desse processo, porque eu era secretário do Estado, né, de Esportes. Nós priorizamos o legado da Copa. O legado da Copa não é um negócio para depois, não, você pensa antes, o que eu quero ficar, né? E se você observar, as grandes obras relacionadas à Copa do Mundo em Recife são grandes obras de mobilidade. É a Via Mangue no Recife, são corredores de ônibus nesse nível, que você vai poder ter ônibus até triarticulados em determinadas circunstâncias, porque a Avenida Caxangá permite, por ser uma via reta, expressa. Então você vai ter condições, você vai ter, aqui em Recife é o único local que o cidadão pode descer no aeroporto, pegar o metrô e chegar na Copa. E tem um Aqui detalhe, você né? precisa isso. Você fica na expectativa. E com informação, né? De você chegar, que você pode ter o metrô, o ônibus que sai para qualquer lugar, mas desde que esteja ali com a informação correta, que ônibus, qual é a parada, qual que é a linha que vai ter de informação Você para vai chegar no lugar certo. Você vai ter um conjunto de estruturas, né? Você vai ter voluntários, você vai ter gente ligada a isso, mas a cidade, há um movimento já de melhorar um conjunto de coisas, essa coisa da informação mesmo, já há uns 2 anos que melhorou demais na cidade. Em Recife hoje você consegue chegar numa esquina e ter lá a placa, aqui é rua tal, você segue por ali para rua tal, houve até um certo investimento. Melhorou um pouquinho. Tem muito o que fazer. Sempre tem o que fazer. Um outro receio que você tem com relação a todos esses investimentos, Iane? Acho que a gente às vezes se pega pensando de que forma vai ser usado o recurso, né? A gente sabe que são feitas licitações, mas é aquela história. Não, no final vai acontecer. Mas, não sei, será que uma obra que podia custar R$5 não vai acontecer no prazo, chegou no limite, vai ter que sair, vai custar 100, vamos pagar 100 e ela vai fazer. Entendeu? Então, assim, acho que é um recurso muito difícil muito de difícil, precisa de fiscalização. Mas aí tem tem muito. que ter, né? Aí a gente espera o Tribunal de Contas Tem órgãos, sistema. para poder E a fiscalizar. prefeitura agora nós Sem acabamos contar de a população. introduzir a controladoria municipal. Então existe uma estrutura hoje. Esse tipo de Existe hoje, foi criada agora, começou no nosso governo, aprovada no final do ano passado. Existe ligada ao gabinete do prefeito uma controladoria, uma estrutura só para controlar todo esse sistema de gastos, controlar e otimizar. Olha, você que está em casa, não saia daí. A gente vai fazer um breve intervalo comercial. E no próximo bloco, vamos falar sobre o futuro do esporte olímpico aqui do estado. A gente volta rapidinho. A Copa e o futuro do esporte. Esses são os temas do ponto de vista de hoje, que recebe George Braga, secretário de Esportes e da Copa do Mundo da Prefeitura do Recife. E ela, que pela 6ª vez foi eleita a melhor atleta do estado, Iane Marques.
Iane, e a gente volta perguntando para você o seguinte: quais são as dificuldades, as maiores dificuldades que o atleta olímpico tem, enfrenta, para conseguir realmente chegar aonde você chegou? Uhum. É complicado. A gente acaba esbarrando mais na questão do patrocínio, né? Que esportes tidos como esportes amadores têm essa dificuldade, mas apesar de eu não me considerar um atleta amador, eu vivo do esporte e para o esporte, né? Então, é muito dispendioso, a vida do atleta não é fácil, a gente abdica de muita coisa, abnega, a gente se doa, né? E às vezes esse retorno, ele não é, eu digo no aspecto financeiro, de patrocínio, de fato, não é satisfatório, né? Mas confesso não entender por quê. Eu acho que eu sou privilegiada, eu tenho uma equipe técnica excepcional que me acompanha desde quando eu comecei no pentatlo. Quer dizer, são profissionais que acreditaram, viram em você, que você tinha um grande potencial e que para você podia chegar onde você está hoje, que você ainda pode ir muito mais longe, mas nem todo mundo consegue ter esse privilégio. Nem todo mundo consegue ter, infelizmente. E hoje o COB me abraçou, né, num projeto chamado Time Brasil, e eles me oferecem todo aporte científico de análises biomecânicas, gestuais das modalidades, análises bioquímicas. Então, enfim, são detalhes que chegam a hora que acabam fazendo a diferença, né? Mas eu sou a única atleta do pentatlo que tem esse privilégio e todo esse recurso. É pouco. Precisávamos que isso acontecesse num quantitativo maior, né? Para que o retorno fosse maior. Nas 2 últimas Olimpíadas, o Brasil foi representado por um atleta, quando poderíamos estar sendo representados por 4. Então, acredito que com tudo isso que está acontecendo, o esporte está sendo muito mais visado, muito mais... está sendo investido muito mais. Acredito que foi a última vez, em 2012, né? Ano passado em Londres, que aconteceu. Um atleta só representando o Brasil, a partir de 2016. Acho que tem um investimento sendo feito de maneira diferenciada nos últimos 12 anos, 10, 12 anos. O fato de a gente estar criando estruturas, né, de gestão pública para o esporte no Brasil tem mudado o olhar. Antes você pegava um grande atleta e dizia, vai lá que você vai resolver. E um grande atleta não resolve nem sozinho, né? Então, essa coisa de ter o Ministério do Esporte, ter secretarias estaduais, agora nós estamos criando, de fato, a secretaria no Recife, isso tudo vai criando as estruturas que podem dar suporte. Então, mas já te confiro o seguinte, está sendo feita toda uma estrutura em função dos eventos internacionais que nós também vamos sediar aqui no Estado. Mas aí, por exemplo, você tem um determinado adolescente ou jovem que ele pode ter um desempenho maravilhoso, seja na natação, no vôlei, né, no basquete, não só no futebol, no pentatlo, né, em tantas outras modalidades, mas aí ele não tem esse acesso para poder. Ou então, muitas vezes, tem lá o técnico, ele consegue, mas aí falta o patrocinador. No final do ano passado, agora, final de 2012, por exemplo, nós tivemos um grupo, e vários veículos de comunicação cobriram isso, um grupo de atletas que foram participar da Corrida São Silvestre. E eles recebiam normalmente o apoio do Poder Municipal, Recife. Resultado, eles só tiveram as acomodações, uma parceria garantida. Mas o ônibus eles pagaram, a alimentação eles estão pagando. Quer dizer, são pessoas que não vão para se divertir, fazer turismo no sul do país, mas vão treinar o tempo todo, com muito sacrifício, para chegar bem. E bem representar o Estado. Bem representar o Estado. É aquela história, quando sai aquele pelotão de atletas, você vê alguém lá com a bandeirinha, a gente não vibra, né? Mas essas pessoas não recebem. Como eu te disse, você precisa ir aos poucos criando política pública. A Iane falou aqui, eu era secretário de Estado de Esportes e prometi que eu ia ter um olhar sobre o Santos Dumont. Passei um tempo a turma reclamando da gente. Mas quando saí de lá, deixei 5 milhões no caixa e a secretária Ana Cavalcante implementou e tem lá uma pista de alto nível para que os atletas treinem. A gente deixou pronto, à época, o projeto executivo, ou seja, pronto para licitar,
um novo Santos Dumont, que também está em Por processo. exemplo assim, o Geraldão. São grandes investimentos. Um ginásio que Esse é o meu desafio atual. Né? Porque eu, por exemplo, assim, eu não sou pernambucana, embora hoje eu já me sinta, né, pernambucana mesmo, mas, por exemplo, logo quando eu cheguei aqui, eu ainda pude assistir... Roberto Carlos. Não. eu fui assistir, mas a seleção brasileira de vôlei, fui lá assistir. Fui como repórter, trabalhei, depois fui como uma torcedora, poder assistir também o show de Roberto Carlos no Geraldão. Mas o Geraldão está apagado, está acabado. Nós tivemos, eu só tive 2 anos. Totalmente subutilizado. Eu só tive 2 anos, secretário do Estado, só deu tempo de dar o pontapé para o Santos Dumont se deslocar. Então está lá andando. Eu acho que o Geraldão é a nossa joia da coroa. Eu usava esse termo para falar do Santos Dumont quando eu era do Estado. Eu acho que é a joia da coroa. E que o Geraldão tem uma vocação. Nós vamos trabalhar a vocação do Geraldão. A vocação dele é para grandes eventos. A vocação dele... Mas grandes eventos nada de esporte. Não para fazer, para fazer. Esportivo. Nada com show. Mas hoje em dia... Quantos eventos evangélicos que aqui ocorrem lá. Mas hoje em dia, esses eventos... esporte. Hoje em dia, essas arenas, elas têm multiuso. Elas são projetadas para isso. Nós temos pronto, que foi já um legado do governo passado, um projeto executivo que é uma reestruturação completa do Geraldão, completa reestruturação dele, incluir uma série de coisas, transformar ele numa arena moderna, né, nova, com todo o aparato que uma arena dessas tem. Nós vamos agora captar o recurso para que a gente possa licitar, custa em torno de 35 milhões, e o nosso desafio é captar esse recurso e fazer esse novo Geraldão aparecer e ele voltar a seguir sua grande vocação. Eu não acho que seja razoável a gente não pensar que Recife pode receber 2, 3, 4 ou até mais grandes eventos esportivos internacionais por cada ano, porque a gente pode montar uma praça que possa receber esses eventos. O Geraldão é isso. Na prática, o senhor começa por onde? Nós vamos captar... Algo de concreto. Nós vamos buscar captar os 35 milhões para fazer a reforma do Geraldão. Esse é o trabalho zero. É o zero. É o primeiro passo. Primeiro passo. A gente já tem o projeto, agora é atrás do dinheiro. E o prefeito Geraldo Júlio está comprometido com isso, já abordou o ministro Aldo Rebelo com isso. A gente sabe que o Ministério do Esporte sozinho não dispõe desse recurso, mas nós vamos fazer um mix e vai envolver o Estado de Pernambuco, a cidade do Recife, o governo federal em várias esferas, né, e a gente vai conseguir o recurso e nós vamos reformar o Geraldão. O próximo passo é conseguir os 35 milhões. Botar uma pista de esgrima lá. Vamos botar. Olha o espetáculo. Eu quero depois ter uma conversa com a Iane, porque ela sabe, eu sou entusiasta do trabalho dela, de como ela se dedica. Já fui pedir conselho a ela muitas vezes do que é que eu podia fazer, né, para ajudar o pentatlo. Consegui coisinhas pequenas, mas a gente conseguiu muitas coisas quando a gente estava na Secretaria do Estado. Foram coisas simbólicas, mas e que tem mais atletas na sua modalidade do pentatlo hoje que poderiam ter um patrocínio. Eu acho que Recife tem que ter... Eu sempre defendi isso quando eu era do Estado, mas o tempo ali foi curto para a gente se dedicar a tanta coisa, já vinha coisa em curso. Aqui tem que ser a cidade do pentatlo no Brasil, essa é a minha opinião. Também acho. Se o Rio vai ser também, se outros vão ser também, né? Mas aqui nós temos o símbolo maior do pentatlo brasileiro, que é a Iane, né? E eu acho que esse símbolo é muito forte para Pernambuco, forte para o Brasil, e nós temos que aproveitar essa oportunidade de ter a Iane, essa figura sensacional que ela é, vocês estão conhecendo, todos estão vendo ela aqui, né? E a gente aproveitar isso, envolvê-la, obviamente, nesse projeto, para a gente conceber aqui um grande centro de treinamento do pentatlo para o Brasil, e o Recife está nisso. Material humano. Tem 4 anos para a gente trabalhar esse assunto. Nós vamos sair do outro lado. Mas também, senhor Ricardo, eu concordo, existem 4 anos que o senhor acabou de assumir, mas também não vamos deixar que isso só vá se concretizar no último ano. Isso é uma coisa para a gente ter sempre muito cuidado. Há sempre uma expectativa de que as coisas se realizem num ritmo mais rápido, porque a gente vive muito atrasado, né? Mas não é simples, por exemplo, montar uma operação em que
3 entes federados, às vezes 4, 5 órgãos diferentes, levantem recursos, botem o recurso num canto só, em seguida se transformar tudo isso numa licitação que dura 60 dias. Para chegar do outro lado, existe todo um processo, todo um planejamento, buscar parcerias. A gente sabe que recurso público é sempre muito limitado, então a gente, o prefeito Geraldo sempre fala muito isso, a gente tem que aproveitar o pouquinho que a gente tem para ir buscar mais. Né? Mas eu ouvi há um tempo atrás do próprio governador do estado o seguinte: Pernambuco está sendo muito abençoado e está se conseguindo fazer grandes obras, porque nós temos uma Copa do Mundo que arrastou Copa das Confederações e daqui a 4 anos, 2016, as Olimpíadas. Então, a gente tem que aproveitar o momento, o bolo está passando e a gente conseguir atrair. E não pensar só no futebol. O futebol, né, pode ser o esporte do coração de muita gente, mas existe aí natação, o pentatlo, o vôlei, o basquete, tantas outras modalidades, né? E os atletas Vocês falavam do Geraldão. O esporte montou um time que vai disputar o Campeonato Brasileiro, com grandes jogadores da seleção brasileira, inclusive, e não tem um ginásio de porte para jogar. Você tem que ter um ginásio bonito, né, de nível o Remo, nacional, que nós já tivemos aqui, né, e hoje se acabou, mas está lá, né, na memória de Mas existe aí uma turma cuidando, então a gente tem que agora ir pôr a mão para que as pessoas possam crescer. A gente vai ficar torcendo para que isso aconteça. Mas olha, o programa está chegando ao fim, mas antes de terminar, eu quero dizer o seguinte: hoje, 5 de janeiro, é aniversário do secretário. Muito obrigado. Nos honrou com a presença aqui. Claro, o nosso presente, e eu acredito que o presente também de quem está em casa, é de que, de fato, o senhor consiga alavancar a secretaria, implantar uma política de esportes na cidade do Recife. Eu quero assumir o compromisso da dedicação total, da atitude para que a gente possa resolver os problemas diante dos problemas que eles existem, são muitos. Nós vamos começar um trabalho, não é do zero, mas é um trabalho que não existia, e nós vamos criar uma política de esportes para o Recife e vamos entregar todos os compromissos que a gente assumiu na campanha. Ok, secretário. Gente, e segunda-feira, dia 7 de janeiro, é aniversário de Diane. Nós marcamos aqui, né? Parabéns ao antecipado, sucesso, né? No que vem pela frente, daqui a 4 anos, mas antes a gente vai se encontrar várias vezes. Nos encontramos. E você, o ponto de vista está terminando. Se você tem algum assunto que gostaria de ver discutido aqui, entre em contato conosco pelo Facebook. É só acessar facebook.com/programa Ponto de Vista. E pelo Twitter você pode mandar seu recado para @PontoDeVista04. Uma ótima noite de sábado, um excelente domingo, e a gente se encontra no próximo fim de semana.